Amigo torcedor vascaíno, a temporada de 2026 promete ser movimentada e cheia de emoções para o nosso Vascão. Logo de cara, a equipe começa a mostrar sua força e a aparecer com destaque no futebol brasileiro. E isso, naturalmente, desperta a atenção de jogadores que sonham em vestir a camisa cruz-maltina. Não estamos falando de atletas comuns, mas de nomes de expressão. Jogadores que hoje militam em clubes da primeira prateleira do país e que já possuem passagens pela seleção brasileira. O mais interessante é que alguns desses atletas são torcedores apaixonados do Vasco da Gama. E a possibilidade de realizarem esse sonho começa a virar realidade. A identificação com o clube, a história e a paixão pelo manto cruz-maltino se tornam um fator importante. E é exatamente esse cenário que vem se desenhando, tornando cada notícia sobre contratações e movimentações no mercado da bola ainda mais empolgante para a torcida. Além disso, o Vasco da Gama vem reforçando sua equipe de maneira consistente. E um dos destaques recentes é Thiago Mendes, que assumiu o comando do meio-campo com autoridade e vem mostrando toda a sua qualidade técnica e capacidade de liderança. O Vasco ganhou um reforço de peso nessa reta final de temporada e a presença do Thiago Mendes tem sido determinante tanto na organização das jogadas quanto na proteção da defesa, recuperando bolas, fazendo desarmes precisos e conduzindo o jogo com inteligência. A torcida tem acompanhado de perto e começa a perceber que o meio-campo cruz-maltino agora possui um pilar que pode mudar os rumos das partidas. Com contrato longo até meados de 2027, Thiago Mendes ainda tem muita lenha para queimar pelo clube e promete ser uma peça-chave na busca por títulos, especialmente na Copa do Brasil, competição na qual o Vasco está em fase decisiva. Falando em Copa do Brasil, a preparação para os jogos decisivos tem sido intensa. O elenco treina com foco total, ajustando detalhes táticos e buscando a melhor forma física para enfrentar adversários de alto nível, como o Corinthians. A logística de viagens, treinos matutinos e vespertinos e a atenção às estratégias de jogo demonstram que o clube está comprometido em colocar um time competitivo dentro de campo. A semifinal é um momento crucial e, depois de tanto tempo sem conquistas expressivas, a expectativa da torcida é gigantesca. Cada jogador parece ciente da importância da competição e a motivação é evidente, especialmente de atletas que chegaram com o objetivo claro de conquistar títulos, como Thiago Mendes, que em entrevistas deixa explícito o seu compromisso com o sucesso do Vasco. Enquanto o foco no presente é intenso, o Vasco da Gama também olha para a temporada de 2026, com atenção às mudanças estruturais do Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou recentemente a tabela básica das primeiras 38 rodadas, além do regulamento específico das competições e do plano geral de ações, trazendo novidades significativas. Uma das principais alterações é o aumento no limite de partidas que um jogador pode disputar antes de trocar de clube, passando de 6 para 12 partidas, o que promete movimentar ainda mais a próxima janela de transferências. Outra mudança relevante diz respeito às vagas para a Libertadores, com o G6 dando lugar ao G5 a partir de 2026, garantindo que os 4 primeiros colocados tenham vaga direta na fase de grupos, enquanto o 5º colocado conquista uma vaga na pré-Libertadores. Além disso, a Copa do Brasil passa a ser um caminho alternativo, oferecendo ao campeão vaga direta e ao vice vaga na pré-Libertadores.
o que traz novas possibilidades de planejamento estratégico para clubes como o Vasco da Gama. O início do Campeonato Brasileiro reserva desafios interessantes para o Vascão. A estreia será contra o Mirassol, em São Paulo, seguida de confrontos com Chapecoense, Bahia e Santos, alternando partidas fora e dentro do Rio de Janeiro. A sequência inicial parece acessível, oferecendo a chance de acumular pontos e ganhar confiança, algo fundamental para construir uma campanha sólida. A expectativa da torcida é de um começo forte, capaz de colocar o time na disputa pelas primeiras posições logo nas rodadas iniciais. As partidas seguintes incluem confrontos contra equipes tradicionais como Palmeiras, Cruzeiro e o primeiro clássico contra o Fluminense, mostrando que a temporada será intensa desde o início. Outro ponto aguardado com ansiedade é o duelo contra o Flamengo, marcado para a 14ª rodada, um confronto que sempre traz emoção e rivalidade histórica e que promete ser um dos grandes momentos da temporada. Enquanto isso, o Vasco também acompanha de perto o mercado da bola, analisando possibilidades de reforços e também de saídas estratégicas. Um dos casos mais comentados é a possível transferência de Paulo Henrique, que recebeu propostas de clubes da Arábia Saudita, Espanha e Itália. A oferta mais significativa chega do futebol árabe, com valores que podem garantir ao atleta independência financeira, algo relevante para a carreira de um jogador ainda jovem. O Vasco demonstra abertura para essa saída, entendendo a importância de um planejamento financeiro adequado para seus atletas, ao mesmo tempo em que já observa alternativas para reforçar o elenco, como o lateral direito Alcides Benítez, de 23 anos, do Guarani do Paraguai. Benítez tem se destacado na temporada, garantindo titularidade e chamando a atenção de clubes interessados. O Vascão monitora atentamente o jogador, que pode se tornar uma peça importante para substituir eventuais saídas e fortalecer a equipe para uma próxima temporada. As movimentações do mercado, porém, vão além de simples negociações. A identificação de jogadores com o Vasco da Gama tem sido um ponto de destaque, e exemplos recentes mostram a força desse vínculo. Jean Lucas, atleta do Bahia e ex-companheiro de Thiago Mendes no Lyon, demonstrou nas redes sociais uma torcida evidente pelo clube, comentando fotos de Thiago de forma que vai além da amizade, indicando um apoio genuíno ao Vascão. A história de Jean Lucas, acompanhada pelo pai vascaíno e por todo o seu vínculo afetivo com o clube, reforça a ideia de que vestir a camisa cruz-maltina é mais do que um contrato, é realizar um sonho de vida. Essa conexão emocional entre jogadores e clube cria uma energia especial dentro do elenco e transmite à torcida a sensação de que o time está alinhado com valores e tradições do Vasco, algo que se reflete dentro de campo e nas grandes decisões que o time enfrenta. Amigo vascaíno, a relação entre o elenco e a torcida tem se fortalecido de maneira impressionante nos últimos meses. Thiago Mendes, com sua postura comprometida dentro e fora de campo, se tornou rapidamente uma referência no meio-campo do Vasco da Gama. A forma como ele conduz o jogo, com passes precisos, marcação eficiente e leitura de jogo apurada, faz com que cada partida seja mais tranquila para a defesa e mais organizada para o ataque. O volante assumiu responsabilidades que muitos não imaginavam que seriam dele e, aos poucos, conquista a confiança da torcida, mostrando que chegou para fazer a diferença e para ajudar o clube a alcançar títulos importantes. O impacto de Thiago Mendes vai muito além do que se vê no gramado.
Sua liderança natural e sua dedicação diária inspiram companheiros de equipe a elevarem o nível de jogo, e isso tem sido fundamental na reta final de competições decisivas, como a Copa do Brasil. Falando em competição, a expectativa para o duelo contra o Corinthians na Neoquímica Arena é enorme. O Vasco da Gama se prepara para um confronto de altíssimo nível, onde cada detalhe faz diferença e qualquer deslize pode ser decisivo. Os treinos intensivos, a análise minuciosa do adversário e o planejamento estratégico do técnico mostram que o clube está totalmente comprometido em apresentar um desempenho sólido. A semifinal da Copa do Brasil representa muito mais do que uma simples partida. É a chance de conquistar o bicampeonato da competição. Algo que reacende a chama da torcida cruzmaltina e coloca os atletas em uma posição de responsabilidade histórica. Cada passe, cada marcação e cada jogada são observados de perto, e a pressão positiva da torcida vem sendo um combustível extra para que o time entregue o melhor desempenho possível dentro de campo. Além de Thiago Mendes, outros nomes começam a ganhar destaque no cenário do Vasco. A presença de jogadores que já passaram por grandes clubes e experiências internacionais adiciona qualidade técnica e maturidade ao elenco. Jean Lucas, por exemplo, se destaca não apenas pelo talento dentro de campo, mas também pelo carinho que demonstra pelo Vasco da Gama. Criado como torcedor do clube, ele tem mantido uma postura de apoio e identificação com o time, algo que extrapola a simples relação profissional entre atletas. Comentários e manifestações em redes sociais deixam claro que, para alguns jogadores, vestir a camisa do Vasco vai muito além de um contrato. É uma oportunidade de honrar a história do clube, de se conectar com a torcida e de escrever capítulos importantes na trajetória do time. Essa energia positiva influencia diretamente o ambiente no vestiário, fortalecendo o espírito coletivo e a determinação de todos os atletas que buscam o sucesso nas competições. No mercado da bola, o Vasco também mantém uma postura estratégica. A possível saída de Paulo Henrique movimentou conversas e análises, mas o clube se mostra preparado para agir com inteligência e objetividade. A negociação com clubes da Arábia Saudita, Espanha e Itália coloca o Vasco em uma posição de poder de decisão, garantindo que qualquer saída seja feita de maneira planejada e benéfica, tanto para o jogador quanto para o clube. Paralelamente, a atenção a possíveis reforços, como Alcides Benítez, demonstra que a diretoria está atenta às oportunidades do mercado e busca reforçar o elenco com qualidade e capacidade de entrega imediata. Benítez, com sua trajetória sólida no Guarani do Paraguai e a titularidade conquistada nos últimos anos, surge como uma alternativa viável e promissora, caso a saída de Paulo Henrique se concretize. A visão de longo prazo e o cuidado na escolha de atletas indicam que o Vasco não busca apenas preencher vagas, mas sim fortalecer cada setor da equipe para manter um padrão competitivo elevado. Enquanto a temporada atual segue, a torcida também observa o calendário do Campeonato Brasileiro com atenção. As primeiras rodadas oferecem uma oportunidade de construir um início sólido com partidas contra equipes como Mirassol, Chapecoense, Bahia e Santos, alternando jogos fora e dentro do Rio de Janeiro. A perspectiva de somar pontos importantes desde o início é fundamental para criar confiança e ritmo, preparando o time para desafios maiores que virão nas rodadas seguintes, incluindo confrontos contra clubes tradicionais como Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Flamengo.
O planejamento estratégico do clube e a preparação física e tática dos atletas indicam que o Vasco está atento a cada detalhe, buscando começar a competição de maneira consistente e com chances reais de lutar pelas primeiras posições. Além do aspecto técnico e estratégico, o fator emocional desempenha um papel crucial. A identificação de atletas com o Vasco da Gama, como é o caso de Jean Lucas e Thiago Mendes, cria uma atmosfera única dentro do clube. Jogadores que entendem a história e a importância do manto cruz-maltino tendem a se dedicar de maneira mais intensa, entregando performances que inspiram os companheiros e cativam a torcida. Essa conexão entre elenco e torcida é reforçada diariamente, seja nos treinos, nas redes sociais ou em interações com os torcedores, consolidando um ambiente de confiança e comprometimento. A presença de líderes dentro do grupo, aliados à motivação de jovens talentos, proporciona um equilíbrio entre experiência e vigor físico, elemento essencial para enfrentar a sequência de jogos decisivos que o clube terá pela frente. O Vasco da Gama também observa atentamente as oportunidades de crescimento a longo prazo. A próxima temporada promete novidades na estrutura do Campeonato Brasileiro, com mudanças no regulamento e na distribuição de vagas para a Libertadores. As alterações no limite de partidas para transferência de atletas e a redefinição das vagas entre o G5 e a Copa do Brasil exigem que o clube tenha planejamento cuidadoso, buscando não apenas o sucesso imediato, mas também a sustentabilidade esportiva e financeira. Com uma visão clara do futuro, o Vasco se prepara para manter-se competitivo tanto dentro quanto fora de campo, garantindo que decisões sobre contratações, renovações de contrato e gestão de elenco estejam alinhadas com os objetivos estratégicos do clube, sem comprometer o desempenho nas competições. No aspecto tático, a presença de Thiago Mendes no meio-campo demonstra a importância de ter jogadores com capacidade de leitura de jogo e execução precisa. Seu desempenho nos jogos decisivos, com altos índices de acerto em passes curtos e longos, recuperação de bolas, desarmes e cobertura defensiva, evidencia a qualidade técnica e o comprometimento do atleta. Cada ação dentro do campo é cuidadosamente analisada e sua influência sobre o desempenho coletivo é perceptível. O controle do meio-campo proporciona ao Vasco maior estabilidade, facilita a transição entre defesa e ataque e permite que o time construa jogadas de maneira organizada e eficiente. A presença de atletas comprometidos e tecnicamente capacitados torna o elenco mais sólido, aumentando as chances de sucesso nas competições e reforçando a confiança da torcida em cada partida. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O futebol brasileiro vive mais um capítulo polêmico envolvendo dois dos maiores rivais do Rio de Janeiro. Rumores quentes que circulam nos bastidores dão conta de que o Flamengo teria concluído a compra do Maracanã e que a decisão teria repercussões imediatas e diretas na final da Copa do Brasil de 2025. Fontes próximas à diretoria rubro-negra afirmam que o clube pretende exercer todo o seu direito sobre o estádio, o que pode impedir que o Vasco utilize o palco histórico para enfrentar o Corinthians. A especulação já acendeu a torcida vascaína, que se vê diante da possibilidade de ter que disputar uma final nacional longe de casa. Algo que mexe não apenas com a logística, mas com a memória afetiva de quem cresceu vendo partidas decisivas no Maracanã. Enquanto isso, a diretoria do Flamengo ainda não se pronunciou oficialmente.
Mas fontes internas sugerem que a compra do estádio está totalmente alinhada com o projeto estratégico do clube de consolidar o Maracanã como seu centro de operações e palco exclusivo para grandes confrontos. Analistas esportivos e comentaristas não escondem a curiosidade sobre como essa situação será resolvida, caso a especulação se confirme. O impacto não é apenas financeiro, mas emocional, já que a rivalidade entre Flamengo e Vasco é histórica e toda a movimentação envolvendo o Maracanã tende a gerar repercussão imediata. Alguns advogados esportivos apontam que há espaço para negociações e soluções jurídicas que possam garantir o uso do estádio, mas tudo depende da postura do clube rubro-negro e da CBF. Enquanto o Flamengo parece jogar suas peças estratégicas para garantir exclusividade, torcedores de ambos os lados já alimentam debates acalorados nas redes sociais. De um lado, os rubro-negros celebram a ideia de ter controle sobre o palco mais icônico do futebol brasileiro. Do outro, os vascaínos questionam a ética de uma decisão que poderia alterar o cenário de uma final histórica. O clima de tensão promete esquentar ainda mais à medida que o jogo se aproxima, e o que hoje é rumor pode se transformar em um dos episódios mais comentados do futebol nacional em anos recentes, se a especulação se confirmar. Será um capítulo digno de capítulos de novela. O Maracanã, cenário de tantas glórias cruzmaltinas, possivelmente fechado para o Vasco em um momento decisivo. A torcida e os especialistas seguem atentos, aguardando um desfecho que pode redefinir o futuro do estádio mais famoso do Brasil e o equilíbrio das grandes decisões do futebol carioca. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!